Bom dia a todos. Em nome do presidente do IPEA, o nosso querido Gessé, e o nosso diretor da área urbana regional e ambiental, o Marco Costa, agradeço o convite e a transmissão da demanda para mim, né? Eu atualmente sou o coordenador de estudos setoriais urbanos do IPEA, lotado exatamente nessa coordenação de estudos regionais, urbanos e ambientais. Bom, não vou me prolongar, vai ser uma apresentação bastante curta, com conceitos bastante gerais aqui sobre saneamento básico, conforme a pauta, universalização, financiamento e tarifa. Bom, só para explicar a demanda, não vou me delongar nisso, né? Houve duas demandas do Senado relacionadas à inclusão do tema saneamento, né, no plano de trabalho de avaliação de políticas públicas. A partir daí foi feito um convite para o IPEA, inclusive para as instituições presentes, e o IPEA recebeu um ofício formalmente convidando no dia 15 de outubro. Né? Sobre essa demanda, como bem explicado, ela se sustentava em dois pontos: financiamento da universalização do serviço de saneamento básico e política tarifária do serviço. Vocês me permitam, por favor, subverter um pouco aqui a lógica. Eu vou começar falando um pouco da questão do saneamento básico, do ponto de vista do marco legal, falar um pouco da universalização, do ponto de vista da situação, coisa bem rápida, tá? Para aí, colocar alguns dados sobre financiamento, sobre tarifa, né? E sobre as competências, como é que está distribuídas a regulação e as competências dentro dos municípios. Tá? Bom, sobre os marcos legais, nós temos diversos marcos, evidentemente, desde a nossa Constituição de 88, o Estatuto da Cidade, recentemente nós tivemos aprovado esse ano o Estatuto da Metrópole, e nas leis e normas relacionadas às áreas setoriais, né, urbanas, nós temos a Lei do Saneamento de 2007, temos Resíduo Sólido 2010, no qual o IPEA teve bastante atuação na sua coordenação ambiental. Bom, pegando o conceito do direito à cidade sustentável do Estatuto da Cidade, percebemos que um desses subdireitos, vamos dizer assim, seria o direito ao saneamento ambiental. Tá? E quando entramos nas nossas normas e identificamos o que é o saneamento ambiental, ele inclui, lato sensu, tanto a questão de abastecimento de água, esgotamento sanitário, a drenagem, né, de águas pluviais e a própria limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Né? Me parece que a discussão aqui deve estar mais centrada na discussão hídrica, né? Vamos dizer assim, né? Pelas próprias instituições presentes, talvez a questão dos resíduos sólidos não seja tanto o foco aqui dessa discussão. Tá? Mas para mostrar como o resíduo sólido tem uma diferenciação grande em relação a aquelas outras questões de saneamento, de abastecimento, que são considerados como monopólios naturais, e daí que existe uma relação vinculada a uma concessão, a uma regulação de apenas uma instituição em cada território, ou instituições que trabalham com competências complementares, diferentemente do que acontece nos resíduos sólidos. Aqui um exemplo que a gente tem utilizado em alguns trabalhos do IPEA, que é a distribuição dos resíduos sólidos, né, na região sul do país, que é uma das regiões que mais tem uma concentração desses resíduos. Em geral, essas construções, ou seja, os municípios que recebem resíduos sólidos dos municípios que produzem esse resíduo sólido, em geral, no Brasil, não tem uma configuração tendendo muito a consórcios públicos, ou seja, o arranjo federativo ele é mais frágil, ele é muito mais vinculado a contratos diretos. Para vocês terem uma ideia, esse município, essa bola em vermelho que está aqui no Rio Grande do Sul, né, que é o município de Minas do Leão, é um município no Rio Grande do Sul, não sei se tem algum parlamentar aqui do Rio Grande do Sul, é um município do Rio Grande do Sul que tem 7.300 habitantes, mais ou menos. E ele recebe resíduo sólido de mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul. Tá? Na verdade, é o município que mais recebe resíduos sólidos digamos, de forma indireta, né? Que não seja ele que produz. Tá? Perceba que ele alcança, inclusive, municípios na fronteira quase de Santa Catarina, tá? Muitos quilômetros, centenas de quilômetros de distância, e a lógica aqui é amarrada em relação a um contrato. Não se desenha, não se configura dessa forma uma questão de monopólio natural. Por mais que você tenha, em determinadas cidades, lixões, aterros, outras configurações para receber essa produção de resíduo sólido, na verdade,
você pode ter várias opções, ou seja, eu posso remeter meu lixo, a depender da capacidade de processamento desse lixo, para mais de um receptor, por exemplo. Tá? Então, essas são características próprias, né, que distinguem essa questão do resíduo sólido, uma das questões da questão do saneamento, como, em geral, no senso comum as pessoas imaginam, né, que é apenas abastecimento e esgotamento. Das diretrizes da política, nós temos uma série de diretrizes aqui apontadas. Percebam que tem coisas gerais, como a equidade social e territorial, desenvolvimento sustentável, adequação da regulação, né? Uma série de questões, e também tem questões vinculadas ao planejamento, como você pensar no planejamento baseado nas bacias hidrográficas, comunidade de referência, pensar na cooperação dos entes federados, ou seja, uma série de contribuições que a lei trouxe. A lei também trata do plano nacional e dos planos regionais, indicando que eles têm que ser pensados a cada 20 anos, têm que ser avaliados anualmente, tem que ter uma compatibilidade deles com o PPA. Foi pensado inicialmente que essas revisões fossem até o primeiro trimestre, exatamente para conseguir incluir essas disposições dentro do PPA e garantir os recursos. Tá? E tem que ser compatíveis, evidentemente, também com o plano de recursos hídricos. O PlanSAB, que é um documento que foi elaborado pelo governo federal em conjunto com várias instituições, é um documento de referência muito importante, citado pela lei, obrigatoriamente ele deveria existir, e ele trata de questões, faz um vasto diagnóstico sobre a questão do saneamento, e ele aponta, por exemplo, a questão do déficit. Né? Como é que você pensaria, calcularia esse déficit do ponto de vista de saneamento básico? Para além de simplesmente não existir saneamento básico, ele cria variações, indicando também situações onde você tem mais precariedade. Você até tem acesso à água, pode até ter algum tipo de destino para os seus resíduos, mas é de uma forma precária. E, evidentemente, o ideal é você sempre chegar no nível em que você tem um acesso e tem um acesso adequado. Tá? Aqui, só para ilustrar um pouco para vocês, a diferença que a gente tem quando a gente pensa o Brasil do ponto de vista urbano. Aqui são faixas de densidades populacionais. Evidentemente que as densidades populacionais se concentram mais no litoral, nas grandes cidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, e você percebe claramente que mais para o norte, principalmente, você vai tendo densidades muito mais baixas, características mais rurais, áreas de florestas, esse tipo de coisa. Tá? Quando você analisa a questão dos indicadores, aqui é um indicador que o IPEA publicou há pouco tempo, um indicador que ele pretende ser um indicador um pouco mais avançado, um pouco mais preciso do que o IDH. Né? O IDH municipal, ele é produzido desde a década de 90 pelo próprio IPEA, é um indicador do PNUD, mas é sempre o IPEA que calcula esse indicador nacionalmente, desde a década de 90. O IPEA novamente publicou esse ano, o IDH, mas devido a vários questionamentos de pensar as diferenças que o Brasil tem tido, pensou-se e desenvolveu-se um outro indicador, que é o indicador de um índice de vulnerabilidade social. Tá? Ele se baseia também nos dados dos censos demográficos, né? Fizemos um retrospecto para 2000 e para 91 também, além de 2010, e ele analisa, ele detalha um pouco mais, ele consegue diferenciar um pouco mais além do que o IDH. Aqui, as manchas, quanto mais vermelhas, né, mais precárias estão as situações do IVS, tá, do Índice de Vulnerabilidade Social, e quanto mais azul, melhor a situação. Ele mantém, evidentemente, aquela distinção clássica entre o Nordeste e o Norte, mas, no detalhe, ele diferencia muito mais, ou seja, tem muitas situações no IDH em que você percebe da mesma forma e que o IVS identifica como maneiras diferentes. Está muito claro aqui a questão de São Paulo, se diferencia do Brasil todo, do próprio sul e sudeste do país, tá? E há uma diferença clara também entre o Nordeste e o Norte, ainda que o Nordeste e o Norte se diferenciem do centro e sul do país. Tá? Nesses indicadores inclui-se a questão de saneamento, inclui-se a questão de renda, de educação, inclui-se também algo que não estava incluído antes no IDH, que é a mobilidade urbana, tá? Então ele tem um pouco mais de detalhamento. Bom, entrando na questão sobre o investimento, pegando dados do SNIS, o Sistema Nacional de Informações de Saneamento do Ministério das Cidades, você percebe, por exemplo, que a maior parte do país, isso é muito claro, os investimentos realizados
no serviço de saneamento são investimentos realizados pelo próprio prestador. Não significa que é com recurso próprio dele. Ele pode, evidentemente, receber recursos do próprio Estado, do município, pegar financiamentos e tal. Mas, no geral, há uma certa concentração. Ainda que esse dado trate apenas de 2013, e o ideal seria pegar toda a série histórica, ele já dá uma noção de como essa concentração ocorre. Tá? Aqui um ponto específico que é interessante também, que nem todos os municípios, evidentemente, têm sistemas de esgotamento, nem todos, menos ainda, têm sistemas de tratamento desse esgoto. Né? E nem todos, menos ainda, cobram pelo esgoto. Esse mapa aqui, com base no SNIS também, tem algumas lacunas, que são esses municípios em cinza, e podem ter algumas falhas, mas dá uma ideia geral. Mapeia os municípios que cobram a taxa de esgoto. Tá? Então, perceba que você tem uma concentração muito forte na região sudeste, centro-oeste, pegando Mato Grosso do Sul, tá? Que o diferencia do resto. E, evidentemente, no norte você tem uma presença muito menor de municípios que cobram essa taxa de esgoto. Tá? Aqui, o mapa está impedindo aqui um pouco de ver a legenda, tá? A visualização, mas, bom, tudo bem. Aqui são as tarifas. Também com base no SNIS, você tem uma informação sobre a tarifa média por metro cúbico, ou seja, qual o valor cobrado, um valor médio cobrado por metro cúbico de uso. Quanto mais escuro, maior esse valor de metro cúbico. Tem alguns valores aqui que provavelmente são distorções. Muito dificilmente é factível imaginar que está se cobrando R$30 por metro cúbico. Tá? Em geral, você trabalha nessas faixas de R$1, R$2 ou R$3 por metro cúbico. Podem ser algumas falhas, mas, de qualquer forma, todas as manchas mais escuras são a partir de R$3 o metro cúbico. Perceba que há uma concentração forte no Centro-Oeste, em Goiás, no Distrito Federal, e, por incrível que pareça, não há o rebatimento que a gente geralmente vê na região de São Paulo, ele não se reflete no valor, pelo menos nesse valor médio cobrado. Tá? O Sul tem valores mais altos, e o Centro-Oeste também. Tá? Bom, aqui eu vou pedir uma desculpa para vocês, que essa legenda ficou muito grande, não coube. Mas aqui, basicamente, é o seguinte, é um mapa identificando também, com base no SNIS, como é a configuração da prestação de serviço de saneamento em cada município. Tá? Então, você tem situações em que é a administração pública direta que é responsável, é uma autarquia, tem várias combinações. Em geral, essas combinações são em função de municípios estarem próximos de áreas de atuação de entidades estatais, de entidades que cobrem uma parte do país. Um cuida da água, tem uma discussão sobre a questão do esgoto, tem algumas combinações. E você tem também, em verde, questões mais vinculadas a outras entidades que não sejam diretamente a administração pública. Tá? Empresas privadas, empresa pública, mas não administração pública direta, organizações sociais, sociedade de economia mista. Né? E esses tons mais claros, tanto para o verde quanto para o lilás, aí o roxo, são essas combinações. Tá? Então, você percebe que é uma tendência, pelo menos em termos de extensão, de não ser uma atuação direta da questão da administração pública, né, de outras entidades, mas nas principais, em grandes centros, há uma certa tendência, sim, da administração pública estar presente, seja com instituições estaduais, seja com instituições municipais, quando são grandes os municípios mesmo. Tá? Bom, eu só queria trazer esses dados gerais para os senhores e colocar apenas alguns desafios que nós no IPE identificamos. Vencer o preconceito no uso de registros administrativos, isso em várias áreas, já concluo, em várias áreas do governo federal acontece isso, a gente tem uma base de dados enorme de registros administrativos, mas existe um certo preconceito de se trabalhar com isso. E fica-se trabalhando com pesquisas domiciliares, dados do censo, que são importantes, mas esses dados são muito mais atualizados e vinculados muito mais às políticas públicas. Atualizar e compatibilizar dados colhidos do PlanSab, que aquele texto foi escrito já faz algum tempinho, rever os cenários mais pessimistas do PlanSab, que eu acho que o cenário mais pessimista do PlanSab ainda era muito otimista para o cenário que nós vamos viver a partir de agora. Tá? Amadurecer a discussão tarifária, modelos regulatórios e o imbróglio jurídico, que nós sabemos que ocorre sobre isso. Garantir financiamento e investimento nesses cenários menos favoráveis, manter e avançar conquistas alcançadas com os marcos legais,
planejar com enfoque territorial, mesmo que não necessariamente isso implique, no ponto 8, em arranjos federativos, mas está sempre mirando nisso aí. Tá bom? Obrigado, agradeço. Nós agradecemos também a exposição de Vossa Senhoria e convidamos agora para usar da palavra o senhor Dante Ragazzi Pauli. Eu gostaria de informar aos nossos convidados que, caso queiram, a gente pode também estender um pouco o prazo dos 15 minutos. É apenas uma questão regimental, mas nós estamos discutindo aqui um assunto muito importante para o nosso país e, com certeza, é uma oportunidade única de termos a presença dos senhores que têm um grande conhecimento nessa área. Então, a gente pode prorrogar um pouco o tempo dos senhores. Ok. Bom dia a todos. Senador Davi, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa. Cumprimento meus colegas de mesa. E trago o abraço do presidente da Sabesp, o Dr. Gerson Kelman, que não pôde estar presente e é sempre complicado para mim representá-lo, mas a gente vai tentando, né? O bicho é fera mesmo, mas vamos lá. Bom, então, a gente vai falar um pouco do financiamento e da universalização e eu vou trazer mais a visão do que a Sabesp tem feito, mas também não deixando de fazer alguns comentários, né, sobre o cenário brasileiro. Bom, essa é a área de atuação da Sabesp. A Sabesp é uma empresa pública, né, majoritariamente pública, mas com ações no mercado, Bolsa de São Paulo e de Nova York, 50,3% das ações na mão do governo do Estado. Atua nos 644 municípios que a gente tem em São Paulo, nós atuamos em 364, ok? Atendendo 25 milhões de habitantes, se considerarmos mais 3 milhões que a gente abastece, mas de forma indireta, vendendo água no atacado, são 28 milhões de habitantes, né? Então, todas essas manchas aqui, a não ser onde é branco, são municípios em que a Sabesp opera. E fora isso, também tem algumas parcerias com o setor privado. Uma delas que ficou bem conhecida é do Aquapolo, né? Que é uma primeira grande estação de reuso de água. Aqui nossos índices, né? Quer dizer, na água a gente tende à universalização. A coleta de esgotos que vinha sendo nos últimos anos a grande meta, né, e o grande nível de investimentos, como a gente vai ver, atinge 85%, e deste total coletado, 77% vai para tratamento. A gente percebe um grande salto aqui, né? Eu quero também, muitas vezes a gente fala da Sabesp, eu tomo cuidado de não parecer arrogante, porque é uma grande empresa mesmo, acho que é a quarta hoje em dia do mundo, mas eu quero só salientar para vocês que na década de 90 a Sabesp estava falida. Ela era uma empresa que estava absolutamente quebrada, né, com dívidas assim quase que inadministráveis, mas eu quero logo de cara, senador, dizer da participação e da importância não só do governo federal, a quem a gente normalmente joga toda a culpa, mas da participação do governo estadual na reconstrução da Sabesp. O governo estadual, né, eu acho que as companhias estaduais tiveram um papel muito importante pelo seu poder de escala, mas tem muitas delas quebradas, né, todos os estados têm uma companhia estadual, mas o apoio do governo ele é fundamental, já que no nosso caso ele é o acionista, porque a Sabesp também foi uma empresa à beira da falência há 20 anos atrás, né? Então eu quero deixar isso muito claro. Bom, aqui esse é um quadro do Brasil que reflete um pouco o que o Ernesto já falou. Aqui, esse é o ano de 2013, é a última edição do SNIS, e foram investidos 10 bilhões no Brasil, e aqui a gente tem, esse é um quadro exatamente copiado do SNIS. A gente percebe que grande parte dos investimentos estão na região sudeste, e como o Ernesto também falou, grande parte disso com recurso próprio, né? Tem uma parcela de financiamento aqui, os onerosos. E do total, então, gente, 15% do investimento no Brasil ele é feito por recursos onerosos, né? É muito pouco, né? Então, o investimento em saneamento no Brasil ele é pífio. Ele é né, quando a gente fala do PlanSab, que estima em 508 bilhões para universalizar, nos 360, 70 em água e esgoto, a gente está muito longe disso, né? E com uma crise agora que chegou aí que nós precisamos ver e realmente, Ernesto, olhar aqueles 3 cenários do PlanSab, porque o mais otimista era padrão europeu, né? Mas então, você lembrou muito bem isso aí. Ok, bom,
Então, a Sabesp tem feito investimentos altos, da ordem de 2,5 bi nos últimos anos, né? Vocês percebam, de 10 bi no Brasil, no último ano 3,3 bi dentro de uma empresa. Há algo errado no país, né? Isso tinha que ser melhor equilibrado. É claro que o estado de São Paulo é forte e tal, mas o que a gente quer é uma distribuição também mais uniforme no país. Vocês percebam, como eu tinha falado, que nos últimos anos o grande desafio era o esgotamento sanitário. Então, a barrinha amarelo era a parcela de esgoto e a de azul a de água. Uma coisa muito interessante, que esse é um desafio, na verdade essa tela devia estar mais à frente, mas não tem problema. Vocês reparem aqui, isso aqui é o volume faturado por ligação desde 1998. Olha o que vem acontecendo e olha a crise hídrica agora, né? Como a população tem consumido menos água. Isso é um desafio para os operadores, sejam municipais, privados, estaduais, né, na água e no esgoto. Isso aqui tem trazido reflexos muito sérios para a própria Sabesp. Aqui eu trago também, né, esse aqui era o programa Tietê, que era um programa extremamente importante para a universalização do esgoto. Ele era o carro-chefe dos investimentos, né? Aliás, ele está aqui, essa linha azul aqui. Só que agora, com a crise de água, né, quer dizer, a gente teve que dar uma retardada nos investimentos de esgoto e acelerar obras emergenciais no abastecimento de água. O programa de perda de uma forma mais equilibrada, é uma grande luta, né? E a gente tem também outros programas importantes ao longo do Estado. Então, eu não vou detalhar muito, mas a gente tem, né, muito comum se falar que não se planejou, que, na verdade, isso vem sendo feito há muito tempo, né? A gente tem um programa específico para a Grande São Paulo, que vem desde 2006, há 10 anos atrás, fazendo obras e intervenções que ampliaram em 13 metros cúbicos por segundo a capacidade de produção da Grande São Paulo, né? Então, para isso ficar claro, porque sempre se fala, não planejou, fez tudo errado, não é bem assim, né? Bom, aqui os 8 grandes sistemas que abastecem a Grande São Paulo, né? O Cantareira fica aqui, é o que primeiro entrou em crise, e logo depois, quem socorria muito ele era o Alto Tietê, que também está em crise. Então, a situação é muito grave, né? Não só em São Paulo, mas em grande parte do Brasil. Aqui a disponibilidade hídrica que nós temos, né? A disponibilidade natural aqui é muito baixa, a gente tem que buscar água de longe, a água do Cantareira chega a vir de Minas Gerais. Então, a gente tem essa disponibilidade que é quase igual à capacidade de produção. Vocês percebam que a gente produzia, né, em média, 70 metros cúbicos e hoje estamos produzindo e distribuindo 52 metros cúbicos. É um corte violento aqui, né, tentando se fazer isso da forma mais equilibrada possível para que a população não sofra os impactos disso. Não é fácil. Aqui a situação do Cantareira, a gente repara aqui que a mínima histórica, essa linha vermelha, né, e no período 2014, a gente ficou, durante um grande período, abaixo da mínima histórica, né? Estou falando aqui das vazões que chegam no sistema Cantareira, que tem tudo a ver com a chuva que cai. Então, a situação é realmente grave. O ano de 2015 foi um pouquinho melhor, tá? Aqui foi o início da crise, essa linha verde. O ano passado foi um pouco melhor, e em outubro a gente estava muito otimista, mas também já ficamos abaixo da média. Vamos torcer para que chova. Então, o Alto Tietê socorreu Cantareira, mas ele também entrou em crise, né? Então, ele também começou a apresentar linhas abaixo da mínima e da média. Tá bom? Bom, então eu já falei, a gente produzia em torno de 70 metros cúbicos, né? E hoje a gente está trabalhando com 18, 19 metros cúbicos a menos, né? E, na verdade, há um programa muito sério, que é uma ação operacional de controlar a pressão na rede, né? Otimizar, principalmente à noite, evitando ao máximo o rodízio, que a gente não implantou até hoje, né? Depois, o programa de bônus, que tem um pouco eu vou falar um pouco da tarifa, isso também impactou muito na Sabesp, e a gente também acabou reduzindo a vazão distribuída para os municípios que compram água no atacado. Aqui só para mostrar as principais obras, né? Essas em amarelo são todas elas emergenciais, para que a gente aporte mais água, principalmente para o Alto Tietê, que está aqui, e aqui para o Cantareira, que é uma obra também que deu muita polêmica, né? Do Paraíba do Sul para o sistema Cantareira.
as ações previstas. O sistema de esgotamento sanitário na Grande São Paulo são 5 grandes estações, Barueri, a maior delas, agora tendo uma ampliação muito forte. O Tietê, que é um programa muito importante, está hoje na sua 3ª etapa, né? Então, na primeira e segunda etapas, a gente consegue, e na terceira também, vejam como a quantidade de esgoto que vai para tratamento aumentou, né? Nessas décadas, aqui, nas últimas décadas. É um programa muito importante, com muitos recursos. O grande agente financeiro aí é o BID, o Banco Interamericano. E fica claro também, gente, que é outra coisa que muito se fala, que só a Sabesp ou só um operador de esgoto vai melhorar a condição de um rio. Não é verdade, né? A gente tem que sim tirar esgoto, tratar esgoto, mas tem a questão do lixo, a carga difusa, né? A participação da população. E foi assim no Tamisa, no Sena, que sempre são referências para nós, mas são situações muito diferentes, tá certo? Mas estamos na luta aí. E hoje, faltou um quadrinho da 3ª etapa, mas hoje a gente já tem a 4ª etapa também, com recursos da Caixa, né? Quer dizer, a gente obras aí que começam a ser projetadas e já algumas em execução já da 4ª etapa. Bom, aqui é a mancha, né, dos coletores na Grande São Paulo. A mesma coisa vale para a Baixada Santista, que é uma área que tem 1,5 milhão de pessoas fixas, mas na temporada, fim de ano, dobra isso. Então, havia falta d'água lá. Hoje isso está bem equacionado com obras, né, programas específicos para isso. Da mesma forma, esgotamento sanitário, que tinha 50% de coleta, hoje já tem 95%, e grande parte indo para tratamento. Nesse período de 2011... Reparem aqui, de 2011 a 2014 foi construído agora no interior do estado 70 estações de tratamento, né? Mais 30 em construção e mais algumas em contratação. Então, por isso que a gente fala que, de fato, tende à universalização, porém a data é difícil hoje em dia de especificar. Indicador de perda, né? Assim, 1 pontinho ao ano, a falar é pouco, é o padrão de Tóquio, que a gente sempre tem como referência. Tóquio caiu 1 ponto% ao ano. Tóquio tinha 80% de perda, senador. 80% com muito dinheiro, e em 60, 70 anos eles foram... Eu não estou comparando São Paulo e Brasil ao Japão e a Tóquio, mas a gente fala, tem que ser igual a Tóquio. Não é fácil ser igual a Tóquio. O que importa é isso, é você ter uma tendência de queda, como, aliás, segundo o ISIS, a gente também tem no Brasil. Isso é bom. Bom, aqui esse quadro mostra, então, os principais parceiros aí que, né, tem boa parcela de recurso próprio, mas aqui a participação da Caixa, né, do BNDES, do Banco Mundial, do banco japonês, o JICA, e do BID, que são os grandes agentes financeiros. Aqui, vocês reparem como esse valor médio ele pulou 11 vezes, né, do ano de 2006 para os dias atuais. Então, isso é muito importante. Mas aí que está, é que é uma empresa que tem capacidade de se endividar. Isso não ocorre nos municípios e muitas empresas que estão muito deficitárias, né? Em situação muito ruim. Tá? Esse é o problema do Brasil. Você tem uma Sabesp, uma Copasa de Minas, acho que a Caesb aqui de Brasília, uma Sanepar, e o resto não tem condição sequer, às vezes, de pedir um financiamento. Isso é muito complicado. Bom, aqui é o mesmo número em tabela, depois vocês veem com calma. Tarifa, né? O Ernesto também mostrou de uma outra forma. Vocês reparem aqui que São Paulo, aqui são números estaduais, que juntam companhia estadual, municipal, privada, etc. Mas São Paulo, se a gente olhar aqui, é a 8ª tarifa do nosso Brasil, né? Isso o Ernesto mostrou, que a ideia que a gente tem é que a maior tarifa não é. A gente tem aqui o Rio Grande do Sul puxando a fila, né? E aqui eu queria chamar a atenção, que esse também é um quadro do SNIS, a tarifa média é a barrinha azul e a despesa é em vermelho. Vejam quantos estados têm despesa maior que tarifa. Então, senador, não dá para a gente trabalhar dessa forma. Ele não arrecada nem para fazer o custeio. Como é que ele quer sobreviver? Então, esse quadro ele é meio drástico, né? Na Sabesp, como em grande parte do Brasil, a tarifa ela é arcaica, ela tem que ser revisada, é uma tarifa que estabelece um mínimo, no nosso caso, de 10 metros cúbicos, acho que boa parte do Brasil é assim, e ela vai sendo escalonada, ela cresce conforme cresce o consumo. Então, ela traz uma série de subsídios embutidos, né? Na Sabesp, a gente tem essas categorias: social, favela, normal,
entidade assistência social, comercial, etc. Tá? Aqui, essas faixas de consumo, né, que, como eu falei, isso aqui se repete em várias companhias e estados brasileiros, né, há subsídios cruzados entre categorias, bloco de consumo, isso é bastante confuso, né? Não que o subsídio não tenha que existir, mas ele tem que ser mais claramente definido e mais transparente. Aqui o bônus, né, que deu desconto, né, com a crise de até 30% na conta d'água, e depois veio também o que a gente chama de ônus, né, o tarifa de contingência, que chega a dobrar a conta. A população aderiu ao bônus, essas 3 barrinhas, né, devem dar perto aí de 80%, elas têm uma redução na conta, né? E aqui, quer dizer, desde 2007, por aí, foi criada a agência reguladora no estado de São Paulo. E vocês percebam aqui, essa barrinha mais avermelhada é a inflação e aqui o reajuste tarifário. Então, a gente percebe que no acumulado, a gente está perto de 8%, aqui é 2014, tá? Nós estamos perto de 8% abaixo até da recomposição tarifária. Então, como a gente está falando aqui, pessoal, também de política tarifária, isso é muito confuso no Brasil, né? Tudo é novo, a lei é nova. As agências reguladoras começam a se proliferar de uma forma, na minha opinião, perigosa, porque, de novo, é legítimo que o município tenha a sua agência, mas ele não vai ter escala. Se ele já tem despesa maior do que a tarifa, ainda o município vai querer criar uma agência. É legítimo, mas tem que ser feito com cuidado, porque falta escala, depois e nada roda. Então, isso tudo é muito novo, né? E, diferentemente da energia, da telecomunicação, do petróleo, não há uma agência reguladora federal para o saneamento. Então, nós temos 26 estados e o Distrito Federal, já tem mais de 50 agências espalhadas pelo Brasil. Isso, ao meu ver, não é bom. Bom, eu queria trazer esses dados bem breves assim, para a nossa reflexão e para debater e deixar claro, senador, que o saneamento precisa muito da ajuda da casa aqui, viu? Tá bom? Conte com a gente aí. Muito obrigado.